Olá, meus alunos, minhas alunas. Hoje eu vou tratar um pouco sobre essa introdução à geografia que nós estamos vendo. A geografia, ela é considerada uma ciência, né? E ela ganha corpo científico, ela ganha uma construção bem delimitada no século XIX, digamos assim, né? É comum encontrar na literatura essa definição, século XIX, virada do século XIX para o século XX, algo nesse sentido. Mas a geografia ela não foi pensada unicamente nesse período, né? A geografia teve outros aportes, mas mais dispersos, menos aí sistematizados. Um exemplo, né, na Antiguidade Clássica, era possível perceber descrições geográficas em diferentes pensamentos, diferentes filósofos. E na construção do século XIX, a gente tem autores importantes, né, debatendo aspectos geográficos, fundando uma análise sobre o espaço geográfico, que traz aí de fato uma definição mais específica da geografia como ciência. Um exemplo de alguns autores, né, o Alexander von Humboldt, o próprio Karl Ritter, né, já na França, o Vidal de la Blache, autores que vão construir alguns conceitos, vão fundamentar aí categorias, que são formas de olhar para o mundo, né, a partir dessa ciência, que vão permitir chamar isso de ciência de fato. Olha, isso é geografia. Né? Para nós, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que perceber, é que a geografia tem algumas lunetas para observar o mundo. Que lunetas seriam essas? Né? São formas de observar o mundo, formas de maneiras conceituais, científicas de observar o mundo, que permitem que nós tenhamos respostas para as diferentes manifestações desse espaço geográfico. Por exemplo, nós podemos observar o mundo pela categoria do território, nós podemos perceber o mundo pelas regiões, nós podemos observar o mundo na geografia pelas paisagens, nós podemos olhar pelo lugar. Nós podemos aí olhar também pelo espaço, que seria essa categoria mais ampla, em que basicamente nós temos a seguinte perspectiva. O espaço geográfico ele é fruto das relações entre a sociedade e a natureza, ou então as diferentes sociedades e as diferentes naturezas em diferentes períodos e diferentes contextos. Né? Essa relação que é mútua, não é? Que molda, ao mesmo tempo que molda a natureza, mas também essa construção, esse molde da natureza também implica em relações sobre os seres humanos, vai produzindo diferentes espaços. E esses espaços produzidos são chamados espaços geográficos. Nesse sentido, nós podemos perceber o mundo, então, por algumas categorias, sendo elas aí território, região, lugar, não é? As paisagens e o espaço, e eles nos permitem perceber essas diferentes relações que as sociedades e a natureza estabelecem entre si, produzindo então o que nós chamamos, de forma mais ampla, de geografia, de espaço geográfico.